Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, para o horário que estiver assistindo. Meu nome é Lucas Alves da Rocha, sou doutorando em arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco e quero apresentar hoje a vocês uma pesquisa que estou elaborando junto com a equipe há cerca de 5 anos, que é justamente analisar através das mudanças políticas que a gente vem sofrendo nesses últimos anos e como isso vem impactando dentro da arqueologia, na arqueologia em geral, seja na preservação do bem, seja na elaboração de pesquisa, seja até na própria profissão do arqueólogo. Então aqui temos o trabalho Arqueologia em Tempos Sombrios, Pós-Verdade, Patrimônio e Guerra Cultural no Brasil e no mundo. Aqui a gente tem o sumário, demonstrando a introdução, o conceito teórico que a gente vai estudar, os estudos de casos que a gente localizou no Brasil, entre dezenas, a gente selecionou os 3 melhores documentados, resultado de discussões, consideração final e a bibliografia. Na introdução, a gente já começa com a frase que está presente na obra do George Orwell, que é o 1984, que é: quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. E isso é uma reflexão muito importante hoje na guerra das narrativas, a presença do que é o passado, de como se deve a construção dele. Para muitos grupos, o passado é imutável, a não ser que haja uma necessidade de mudar para algum fim ideológico. Para outros, a gente, no caso que estuda a ciência ligada ao passado, como arqueologia e história, o passado está sempre numa dinâmica de modificação. Episódios não são fixos, eles sofrem mudanças, são revistos, sofrem releituras. A cada nova descoberta arqueológica, um novo capítulo é escrito. Porém, existem grupos que não querem que de forma alguma isso aconteça, que haja um controle dessa realidade, que o passado seja conforme eles ditam, baseado no hoje. E isso é muito perigoso. E com base nisso, a gente vai ver na atualidade construções de narrativas que vão querer moldar não só a pesquisa, mas se quem faz de uma forma ou de outra. E através disso, nesse trabalho, a gente vai mostrar como é que isso aconteceu, ou como isso, no caso, acontece no Brasil. Então vamos agora, primeiramente, a alguns conceitos chaves. O primeiro dele é a pós-verdade, é um conceito que a gente encontrou dentro do dicionário de negacionismo do Brasil. Todos os 5 termos a gente encontrou dentro desse dicionário, é uma recomendação muito boa de leitura. E a pós-verdade nada mais é do que a reelaboração de uma mentira usando como base um ato, algo que aconteceu na realidade, distorcendo fatos, uma distorção de fatos para determinados fins. Ele pega um determinado evento, um determinado momento e transforma em uma outra narrativa para colaborar com as ideias dessa pessoa ou desse grupo em especial. A fake história é justamente a manipulação da história. A gente tem a fabricação dela, uma elaboração de uma história que vai servir para determinados propósitos. Ou seja, a gente vai ver elaborações como a gente viu. Quem estuda basicamente vai lembrar do que aconteceu com a comunidade judaica dentro da Europa e em outros países durante a sua perseguição, desde o século 13, 14 até o período mais recente, que ainda sofre, com diversas elaborações que os judeus sacrificavam crianças para pegar seu sangue, ou que eles estavam tomando todo conta da economia mundial para subverter o mundo. Isso é um tipo de fake story. Isso é uma elaboração de uma história de uma falsa história para colaborar para ideologias de ódio, raiva, perseguição. Um outro fato que a gente vai ver é a destruição da memória, ou seja, uma justificativa baseada na história falsa de destruir monumentos ligados a determinados grupos, porque esses grupos são prejudiciais, portanto, eles devem ser destruídos. O anti-intelectualismo e o anti-academicismo. A gente aqui vai ter o principal ponto, que é o ataque à questão da educação e da cultura acadêmica.
aqui a gente vai ver justamente que não, ou na atualidade, nos discursos, não é preciso ser acadêmico para elaborar pesquisas, estudos, nada disso. Você não precisa. O que você precisa é saber de algo que você considera verdade, elaborar texto, elaborar discursos e assim propagar. E nisso vai se criando um ódio contra as universidades, contra as escolas, em especial quem é das ciências humanas vai saber bem disso. E isso entra tudo dentro do conceito de guerra cultural. Ou seja, a gente tem narrativa sendo utilizada como armas. A gente vai ver elaboração de ideologias, de narrativas, de discursos, no qual a gente precisa criar um inimigo, ou seja, muitas vezes o pesquisador e o monumento, pois eles são considerados empecilhos para o progresso, quando não são dentro daqueles padrões daquele grupo, e que devem ser destruídos, porque senão eles vão subverter, eles vão destruir esse panorama, esse mundo ao qual muitos estão lutando para preservar, dando suas vidas para preservar essa cultura que vem sendo atacada sem piedade pelo progressismo, pela cultura woke, pelos novos grupos que denominam ter patrimônios. Então a gente vai ver bastante disso. Então na guerra cultural a gente precisa criar um inimigo e acima de tudo a gente precisa criar narrativas para destruir esses inimigos. Aqui a gente vai ter um famoso caso no Brasil de um ataque que foi dentro do Guia Politicamente Correto da História do Brasil, no capítulo 1, direcionado aos índios. O Leandro Narlock, que é jornalista, vai fazer uma descrição desse capítulo acerca da presença indígena. E vai usar meias verdades, inclusive factoides, para justificar as ideias que ele defende. E uma delas, ele é um principal defensor da questão do Estreito de Bering, só que ele chega a um ponto de atacar de forma indireta as pesquisas realizadas na Serra da Capivara e a arqueóloga Niede Guidon, sugerindo que talvez as pesquisas sejam erradas por outros motivos escusos. Talvez elas liguem mais para a questão de verba do governo e de outros lugares do que realmente pesquisar em prol da chegada dos homens na América. E isso é muito perigoso. A gente está falando de uma obra que vendeu milhares de edições. E tem esse tipo de texto. Mas o que mais surpreende é que não houve uma forte comoção do meio acadêmico, dos arqueólogos, para discutir como é que isso foi deixado de ser publicado em uma obra dessa. Diferente do que a gente vê, por exemplo, na Ampu, ligada à história, onde há uma discussão direta acerca do guia politicamente correto e de outras obras que seguem, na arqueologia não houve esse impacto. E isso é muito, muito perigoso. Entre os anos 2019 e 2024, por uma iniciativa pessoal de alguns grupos, de arqueólogos, inclusive o que eu faço parte, a gente coletou várias notícias em jornais, depoimentos também, e a gente conseguiu perceber que havia um ataque, estava crescendo o ataque a diversas profissões, inclusive a arqueologia. A gente vai ver em obras como de César Rocha e de Mello ataque a jornalistas, ataques sistêmicos, calculados, a ponto de intimidar e quase causar a morte desses profissionais. E na arqueologia não seria estranho. Então aqui, a gente vai ter os diferentes tipos de ataque que foram registrados durante nossa pesquisa. A gente vai ter justamente a questão da difamação e calúnia aos pesquisadores, propagação de notícias falsas, incitando o ódio, que os arqueólogos estão parando obra e assim por diante, falsas pesquisas arqueológicas, como a gente vê sobre a questão da Orfim de Salomão, encontrado ossadas gigantes de Nefelins, as tábuas misteriosas dos Anunnakis, ataques à comunidade tradicional, porque é usado isso principalmente para invalidar as comunidades tradicionais. A gente vai ter ataque significativo a sítios arqueológicos, seja de destruição ou seja de revisionismo acerca deles, como a gente viu sítios arqueológicos de pintura rupestre sendo descaracterizado para entrar dentro de uma narrativa acerca dos templários aqui no Brasil e tesouros secretos, agressão física, que a gente teve registro de agressões físicas, a gente vai ter intimidações e, no pior dos casos, fatalidades, mortes e outros.
Aí aqui a gente vai ter alguns casos com maior destaque. A gente tem o caso de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde em setembro de 2020 uma equipe de arqueólogos estava acompanhando uma obra na região e houve uma divulgação em massa em grupos de WhatsApp entre os moradores que aquele grupo estava ali para tomar a terra, que estava ali não respeitando, destruindo cercas e afins. E isso culminou não só em ameaças de morte, como ataques diretos, a ponto que a empresa que contratou a equipe de arqueologia teve que acionar a polícia para fazer uma escolta dos arqueólogos, porque um dos fazendeiros que morava na região, por exemplo, passou em um caminhão e jogou veneno nos trabalhadores. Veja a que nível estamos descrevendo, por culpa de propagação de fake news. Poderia ter acabado em alguma coisa pior. No caso, a gente também tem do Rio Grande do Sul, o caso do Rio Grande, que esse ganhou um destaque maior dentro da mídia, que é justamente o que a gente conheceu como o caso do Dom da Havan, no qual uma obra na cidade de Rio Grande estava sendo acompanhada por arqueólogos, teve que ser paralisada por uma equipe de arqueólogos contratada pelos próprios empreendedores, e só que houve uma questão midiática de notícia falsa acerca da paralisação da obra, que a obra foi paralisada, que estava ali, que o IPHAN tinha embargado, e isso causou um problema a nível nacional, não só para o pesquisador, por arqueólogos que estavam lá, pesquisadores, como para a própria gerência do patrimônio do IPHAN. E isso, a gente pode dizer que foi um dos episódios mais tristes e que a gente tem uma melhor documentação registrada, porque foi algo que englobou a nível nacional. A gente não esperava ver ataques desse tipo, a ponto que a pesquisadora teve a família ameaçada. Então, é algo muito mais profundo, muito mais problemático da gente ver. E causou, inclusive, a modificação de um do superintendente do IPHAN, salvo engano, a gente vai conferir mais à frente, tem as fotos da reportagem. O terceiro caso foi dentro do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante, no estado de Pernambuco. Nesse caso, aconteceu em 2021 e até hoje está em processo judicial, a gente teve acesso. E nesse caso, não só houve o ataque ao arqueólogo que estava pesquisando o sítio, porque haveria uma obra e não teria acompanhamento arqueológico, e esse arqueólogo interviu para que houvesse um acompanhamento. Contudo, houve uma série de problemas e a começar a obra sem a presença do arqueólogo. Quando a obra foi paralisada a pedido do IPHAN e da Fundarp, órgãos responsáveis, houve a criação por um grupo de moradores da comunidade de uma fake news dizendo que o arqueólogo tinha jogado algo para paralisar a obra porque ele não queria que a obra jamais fosse feita. A gente tem uma vilanização da arqueologia aqui. E com base nisso, esse grupo se propagou, o arqueólogo sofreu ameaça de morte, a família também sofreu. E não só isso foi espalhado de uma forma que o arqueólogo não teve direito à defesa, e a gente vê aqui uma tática de isolamento. O arqueólogo, o pesquisador não tem direito à defesa, mas os criadores da fake news têm direito à defesa. Eles podem falar, porém o outro lado atacado não tem esse direito. E foi divulgado em diversos relatórios, inclusive relatórios que levavam o timbre da Unesco. Então, a gente vai ter aqui a divulgação sofisticada disso. A gente também vai ter o ataque ao monumento, porque houve uma negação à presença do sítio arqueológico. Apesar do sítio arqueológico que estava lá, onde a obra ia passar e necessitava do salvamento, está registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, ele não tinha, de forma alguma, em alguns relatórios, a sua presença confirmada, ou seja, era dada uma intenção de como se não existisse vestígios daquele sítio ali, sendo que houve escavações arqueológicas que comprovaram que havia, sim, vestígios estruturais naquela região. Aqui a gente tem algumas referências que são importantes a gente entender de estudos aqui no Brasil, acerca da pós-verdade, teorias das conspirações e outros aqui, e como isso vem impactando. Um dos primeiros que a gente vai citar é o professor Lenger, que é responsável pelo NEV, Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, onde ele fez, na sua dissertação e na sua tese, a presença da pseudo-arqueologia no Brasil do século XIX ao XX. Como essas teorias da Pedra da Gávea, como é que isso, a presença dos fenícios e outros, fortaleceram várias teorias da conspiração dentro dos
das pesquisas arqueológicas, e como isso até hoje tem impactado. O segundo trabalho é do professor Arthur Barcelos, foi publicado recentemente, em 2024, acerca do impacto da Dáquila Pesquisas. Para quem não lembra, a Dáquila Pesquisa foi a que anunciou a descoberta da cidade de Ratanabá, na Amazônia, né? E tinha outras pesquisas, tem outros desenvolvimentos, e ele fez um levantamento sistêmico em um artigo que publicou na revista da SAB, o que, inclusive, teve um impacto tão grande que a Dáquila fez uma resposta, inclusive vale muito a pena a gente observar e fazer um estudo de cada resposta, porque foi algo preocupante. E a gente tem os estudos feitos por mim e pela colega Isabela. A colega Isabela, não, eu pedi para ela não continuar, justamente porque eu temia que houvesse um ataque a ela, então eu pedi que ela se afastasse das pesquisas, porque quando a gente começou a ver os tipos de tática e ataques sofridos por arqueólogos e outros profissionais, eu temi que ela pudesse sofrer algum tipo de ataque. Não só ela, como outros pesquisadores que estavam junto com a gente. Então, eu assumo essa pesquisa solitariamente, porque se houver um ataque, ele vem a mim. Não há ninguém que seja inocente. E isso é um dos riscos que a gente tem quando a gente começa a elaborar pesquisas com relação a isso. Aqui foi um dos primeiros esquemas que a gente fez acerca de como funciona a sistêmica. A gente vai ter justamente a questão da criação do inimigo, ou seja, o arqueólogo patrimonial inimigo. Depois a gente vai ter a construção da fake news. Aí vai ter um fato que vai ser pervertido, a divulgação em massa sistêmica dessa fake news por diversos canais, que porque para funcionar ela tem que ter uma divulgação massiva dentro daquela comunidade ou em um espaço muito maior, ou seja, pode ser a nível municipal, estadual, federal ou até mesmo mundial. Mas até agora a gente não conseguiu um caso mundial, a não ser o que a gente conhece como alguns livros, como Eric Van Durken, né? Como eram os deuses astronautas, mas isso entra em um outro sistema, que é outro trabalho. Aí a gente tem a destruição do inimigo, ou seja, o patrimônio ou o arqueólogo tem que ser intimidado, tem que ser destruído para que o progresso venha, e depois a destruição total do bem, ou seja, o bem não existe mais, aquela comunidade não existe mais, aquele vestígio não existe mais. E isso vem acontecendo sistematicamente, isso é preocupante. Aqui a notícia acerca do caso do Rio Grande, com uma polêmica que impactou o afastamento do presidente do IFAM e as ameaças que a arqueóloga sofreu. Isso a gente tem dois jornais, que foi o UOL e o Globo, que divulgaram, então vale muito a pena a gente ler essas notícias hoje analisando. Aqui é o caso do sítio arqueológico no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante. A gente tem justamente que é o sítio Forte Real Nossa Senhora de Nazaré, ele está registrado no IFAM. Porém, quando a gente vai pegar os relatórios acerca dos responsáveis pelo parque, a gente vê a narrativa que os sítios não são encontros sinais do bem. E ele não aparece com o nome dele, Sítio Forte Real de Nossa Senhora de Nazaré. Ele aparece com outro nome que a gente localiza historiograficamente, que é Forte de Nazaré. E aqui a gente tem o resultado das discussões. A gente já vê Paul Ban discutindo sobre isso desde 1993, até antes em outros textos. E aqui ele critica que os arqueólogos, talvez por um motivo de se acharem em um momento superiores, de achar que isso é só teorias que deveriam ser ignoradas, permitiram que isso fosse se espalhando e crescendo cada vez mais. Inclusive, ele usa uma interessante comparação nesse livro dele, que é o Manual do Blefador, Arqueologia, que se juntasse todas as cópias vendidas de Eram os Deuses Astronautas e todas as obras publicadas de arqueologia vendidas naquele período, a gente não chegaria na metade de edições vendidas pelo Deus era astronauta. E isso acabou criando, a longo prazo, como a gente atualmente vê, uma zona na qual a arqueologia tradicional é tratada como inimiga, e a arqueologia alternativa, que é assim que eles se identificam, arqueologia alternativa, arqueologia secreta, tem vários nomes, mas tem para dizer coisa, esconde. Eles são como as pessoas que vão iluminar o caminho do que a arqueologia tradicional tenta esconder. Nós escondemos a verdade e eles, que abraçam a teoria da conspiração, são os verdadeiros portadores da verdade. E a gente já mencionou que a Ampul vem trazendo um bom exemplo de debates, discussões de GTs acerca do tema, e isso vem impactando, porém a gente não vê esse mesmo cenário na arqueologia. A gente não vê isso. Talvez
existe um temor. Talvez o que o doutorando Daniel Dodd, na sua dissertação, levantou quando ele fez acerca da questão do audiovisual no Brasil, porque aí não tem a presença do audiovisual na TV aberta e em outros meios, como streams, ele percebeu que existe um temor justamente porque algumas vezes há uma distorção da palavra do arqueólogo. Então, isso causa um medo no arqueólogo profissional, porém, não existe esse medo naquele que produz a arqueologia alternativa. A gente tem todo um cuidado de passar as informações, já na arqueologia alternativa, não. E a gente compara, por exemplo, a gente vê os alienígenas do passado, quantas temporadas já tem, em comparação a séries de arqueologia, realmente. Se passar uma série de arqueologia de 2, 3 temporadas, é muito. Já a linha do passado já passou da 10ª temporada. Então a gente tem que ver isso. E há um outro problema, que há um ressurgimento, um fortalecimento de ciências ligadas a outra área, como preservação e coisa, que querem submeter a arqueologia como uma ciência auxiliar. Não como uma ciência independente, mas sim uma ciência que dá um reforço ao que elas falam. Então isso vem crescendo muito no meio acadêmico. Isso é perigoso. E a gente pode usar como comparação o que a gente vem vendo no YouTube, onde a gente vê canais de teoria da conspiração que usam arqueologia crescendo cada vez mais, tendo milhares de seguidores, enquanto canais sérios de arqueologia não chegam nem na metade do número de inscritos, de impacto ou de visualizações, e isso é muito preocupante. As considerações finais é que a gente tem diversos casos relatados, a gente só usou 3, porque esses estão os melhores documentados. Também houve pedido de muitos arqueólogos que deram depoimento de não terem o nome divulgado, de serem seus casos citados por cima, porque tinham medo de represálias, de não conseguir emprego, ou de represálias por outros motivos, e a gente entende esse medo, por isso a gente não colocou esses casos aqui, mas alguns casos assustam bastante. E a gente vê na documentação que monumentos, as comunidades tradicionais, têm que ser preservadas. Existe uma Carta de Veneza lá que os bens em sítio arqueológico, os monumentos devem ser estudados pelo arqueólogo, porém, hoje em dia a gente não tem leis que nos preservem, que nos protejam dos ataques que a gente vem sofrendo. E os arqueólogos, uma queixa que a gente vem muito observando durante as entrevistas é que eles dizem, a gente não pode colocar a vida da gente e dos nossos familiares abaixo do patrimônio, ou seja, a gente vai primeiramente colocar a vida de nossas pessoas que nós amamos primeiro do que o patrimônio. Então, a gente não vai, se a gente não tem respaldo de defesa, como é que a gente vai preservar? E a gente não vai colocar quem a gente ama na linha de frente de uma batalha dessa. Então, nossa missão agora é ver que isso está acontecendo, ver que existem casos documentados e trazer esse debate ao meio acadêmico, porque dos exemplos que a gente usou, 3 universidades foram a gente conseguiu ver trabalhos. E as outras? Como é que está? A gente tem que tiçar esse debate, tem que alimentar esse debate dentro do meio acadêmico, porque quem é afetado não é só nós pesquisadores, mas todos ligados à arqueologia e ao patrimônio. E se permitirmos que isso continue, momentos tenebrosos, tempos sombrios se aproximam. E a gente não pode permitir isso. Aqui a bibliografia de alguns dos trabalhos existe uma maior documentação acerca disso, seja publicada no exterior, seja publicada alguns aqui no Brasil, edições traduzidas ou artigos sendo produzidos. O agradecimento, eu quero agradecer a todos da minha equipe que elaboraram esse trabalho, estavam junto comigo, mesmo os nomes não estão citados aqui. Quero só agradecer bastante, porque foi um trabalho árduo durante todos esses anos, só a gente sabe o que a gente passou. Aqui, o e-mail de contato, quem quiser entrar em contato para discutir, para ter acesso a algumas outras informações. Eu agradeço desde já a todos e espero que esse debate traga novas luzes para não só a nova geração como a antiga, porque a gente precisa discutir a cada vez mais. Os ataques estão aumentando, ganhando força, e a gente não pode permitir isso de forma alguma. Agradeço desde já, obrigado a todos, obrigado ao pessoal do evento por ter aceitado o convite, o trabalho, muito obrigado mesmo, e até uma próxima vez.